Boa tarde, tudo bem? Me chamo Pedro Júlio e aqui eu vou fazer uma breve explicação a respeito do meu trabalho de mineração de dados. Nesse projeto aqui eu trabalhei com os dados da missão Kepler, especificamente mais falando do catálogo de exoplanetas. Basicamente, o objetivo desse projeto é usar a mineração de dados para poder descobrir famílias ou perfis de exoplanetas com base em suas características físicas, características essas como o período orbital e o raio. Inicialmente, importamos as bibliotecas e realizamos a visualização inicial dos dados. A gente consegue aqui, através do Python, perceber que a gente trabalha com datasets de 9.564 linhas e 50 colunas. Conseguimos visualizar as 5 primeiras linhas do nosso dataset e as 5 últimas datasets como basicamente o processo de visualização inicial dos dados. A partir disso, a gente conseguimos selecionar algumas features-chave. A gente começa com 9.564 linhas e 50 colunas, o que é um volume de dados muito grande, e muitos desses dados eles podem acabar sendo, de certa forma, inúteis para a nossa análise. E a partir disso, a gente vai reduzir o nosso dataset para trabalhar apenas com 5 features. A gente vai trabalhar com o período orbital em dias, o raio planetário do planeta, a temperatura, o raio estelar e a gravidade estelar. O período orbital, o raio planetário e a temperatura de equilíbrio para poder descrever o planeta, o raio estelar e a gravidade para poder descrever uma estrela hospedeira daquele planeta. E por que essas 5 features? Basicamente porque elas capturam a essência básica de um sistema exoplanetário, fornecendo dados de dimensionalidade necessária para a gente poder fazer o nosso agrupamento mais para frente. Depois disso, a gente faz um breve tratamento dos dados, a gente elimina alguns dados ausentes, e antes o nosso dataset tinha 9.564 limites, agora com a eliminação dos nossos dados ausentes, ele vai passar a ter 9.201 linhas. Partimos agora para o nosso processo de normalização e padronização desses dados. Fazendo uma análise rápida, a gente percebe que os valores dessas features acabam variando muito. Por exemplo, o raio estelar ele é muito maior do que o raio planetário. E se a gente utilizar esses dados de forma direta, o algoritmo seria, de certa forma, dominado por escalas muito grandes. Então, a partir disso, utilizamos uma técnica de normalização. Nesse caso, vamos usar a transformação logarítmica, log de 1 mais x, em 4 dessas features. Sendo essas 4 features o raio estelar, a temperatura de equilíbrio, o raio planetário e o período orbital em dias. E por que, basicamente, utilizar esse tipo de transformação? Para a gente poder tentar achatar a nossa escala e tratar, de certa forma, valores assimétricos. Dessa forma, a gente garante a diminuição do impacto, por exemplo, de outliers que podem aparecer na nossa análise. E isso basicamente com relação à nossa normalização. E a gente também faz um processo aqui de simplificar o nome das colunas para ficar um pouco mais simples da gente perceber. Então, ao invés de período orbital em dias, a gente coloca para período log, raio planetário para raio planetário log, temperatura em equilíbrio a gente muda para temperatura log, e raio estelar a gente muda para raio estelar log. Depois disso, a gente passa para o nosso processo de padronização desses dados. A nossa técnica de padronização vai ser o Standard Scalar, porque ele garante que todas as 5 dimensões tivessem o mesmo peso, ou seja, a mesma importância para quando a gente for desses dados, para quando a gente for utilizar eles para treinar o nosso modelo de K-Mint, que é o modelo de agrupamento que a gente vai utilizar aqui nesse trabalho. Assim, a gente consegue dividir em 5. Então, aqui a gente tem aqui o nosso data frame, escalado e renomeado, que vai ser esses dados que vão ser utilizados para alimentar o nosso algoritmo de K-Mint. E aqui a gente tem o período, o raio, a temperatura, o raio escalar e a gravidade. Aqui a gente tem de 0 a 4, porque representa aí os 5 features-chave que a gente utilizou. E aqui a gente tem os valores para cada um deles. Passando para o próximo passo, a gente vai para a modelagem do K-Mint e escolha do nosso valor de K.
A gente escolheu o algoritmo de caminhos por ser um algoritmo simples e relativamente eficiente para agrupar dados numéricos, desde que eles sejam bem padronizados, tais como os que a gente está utilizando aqui no nosso dataset. Então vamos começar aqui para encontrar o nosso valor de K, para definir o valor de K, a gente vai utilizar o método do cotovelo, o WCSS. O gráfico aqui, ele mostra uma queda acentuada no nosso gráfico de coesão, mais ou menos aqui, até aqui a quantidade de clusters sendo igual a 4. Isso significa que ele representa um equilíbrio entre a coesão dos nossos dados e a interpretabilidade que precisávamos para fazer a nossa análise dos nossos dados astrofísicos. Aqui a gente também tem o nosso coeficiente de silhueta, que foi basicamente a nossa técnica utilizada para a gente ter uma maior certeza de qual quantidade de K para o nosso caminho vamos utilizar. E aqui a gente definiu que vai ser o nosso K igual a 4, porque a gente percebe que, por exemplo, a gente tem um score mais preciso aqui, em que o score métrico de silhueta é um pouquinho maior que 0.36, ele fica aqui entre 0.36 e 0.38, e o número de clusters que define isso é aqui como 4. A gente vai treinar o nosso modelo com K igual a 4, interpretando o que cada grupo vai significar, olhando basicamente para a média das nossas features. O nosso cluster 3, que a gente vai ter aqui, ele tem a maior média do período, ele é representado pela quantidade de mundos frios, ele tem a média orbital em torno de 230.019 dias e a menor temperatura entre 399,60 Kelvin. São os planetas mais distantes e frios, crítico basicamente para a nossa análise, por exemplo, de habitabilidade. O nosso cluster do 0 a 1, ele captura a maioria dos exoplanetas, que seriam planetas pequenos e planetas muito quentes. Enquanto que o nosso cluster 2, ele representaria o nosso menor grupo, sendo mais interessante para a nossa análise, porque ele possibilitaria médias extremamente altas para o nosso valor de raio planetário e de raio estelar. E no caso, raio planetário aqui com 1800,95 e raio estelar aqui em 15,28 R solar, raio solar. Representando sistemas gigantes que orbitariam estrelas muito grandes e muito maiores. E aqui a gente também faz uma análise a partir de gráficos de boxplot, utilizando o raio planetário, o período orbital em dias e a nossa temperatura de equilíbrio, representando uma distribuição logarítmica das features críticas do nosso cluster, utilizando aqui os nossos 3 features-chave e os nossos 4 clusters. Então a gente consegue aí perceber a ocorrência de outliers para cada um deles. A gente também tem o nosso processo de visualização dos dados a partir de um PCA, em que a gente consegue chegar à conclusão de que o nosso algoritmo ele funciona bem. A gente vai utilizar a análise de componentes principais para poder reduzir as dimensões para um gráfico 2D, permitindo que a estrutura dos clusters seja visualizada. Então aqui nesse gráfico a gente tem a projeção 2D dos clusters, com um PCA de 50,2% e uma variância de 33,2%, e cada um desses pontinhos aqui representa o cluster. Então a gente tem o cluster mais roxinho aqui como cluster 0, o mais azulado como cluster 1, o mais verdinho como cluster 2 e o mais amarelado como cluster 3. Aqui nesse gráfico de PCA mostra que os sistemas extremos, ou seja, os sistemas
cluster 2 e os mundos frios, que são o cluster 3, estão mais separados no plano. O PCA captura de 50,2% a 33,2% de variância, validando ali uma separação que o modelo conseguiu encontrar. Com isso, a gente conclui que o nosso projeto foi bom, foi factível. A gente consegue transformar dados brutos em insights físicos concretos. O Caminhos ele tem algumas limitações, ele tem alguma dificuldade em modelar a dispersão de dados de um grupo específico, no caso do cluster zero, mas ele consegue fazer uma análise mais precisa e conseguir agrupar melhor esses dados para os outros clusters. E é isso. Eu espero que tenha gostado, que tenha ficado claro e obrigado.